Eu quero convidá-los, meus irmãos, para a leitura de 2 Timóteo, capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia. Segunda Epístola de Paulo endereçada a Timóteo, capítulo 2, leremos o verso 1. No mês de outubro, nós nos recordamos do aniversário da Reforma Protestante, iniciada em 1517, e esse movimento veio acompanhado de alguns princípios, de alguns valores, que nós chamamos de os somentes da Reforma, os solas da Reforma. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a graça de Deus. Um dos princípios da Reforma, um dos lemas da Reforma era a ideia da sola gratia, somente a graça, só a graça do Senhor que nos salva de nossos pecados. E o texto que vamos ler trata sobre a graça maravilhosa do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Vamos ler juntos, mais uma vez? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Pai querido, nós lemos a Tua palavra, cremos que somente a Escritura tem autoridade divina para reger nossa vida, nosso culto, nossa teologia, e é a Escritura que deve nos orientar nesse momento de reflexão e de edificação. Então nós imploramos, nós rogamos, ó Pai, para que o mesmo Espírito que inspirou os autores sagrados agora nos ilumine, a fim de que possamos ouvi-lo claramente. É a nossa prece, nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. Essa é uma das muitas frases atribuídas a C.S. Lewis. Repito, um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. Graça é favor imerecido. Graça é presente de Deus, não é conquista humana. De sorte que para recebermos a graça de Deus, a gente deve estar com as mãos vazias. E eu queria iniciar a nossa reflexão hoje contando para vocês a história de um homem que compareceu diante de Deus com as mãos vazias. Conta-se que Dwight Moody, evangelista norte-americano do século XIX, foi fazer uma série de pregações numa cidadezinha do estado de Illinois, lá nos Estados Unidos. Enquanto Moody pregava, entrou um homem na igreja portando um rifle. E aquele homem se aproximou do púlpito, lançou a sua arma no chão e disse: pregador, com essa arma eu matei inocentes, eu matei muitas pessoas, tem jeito para mim? E Moody o fitou e disse as palavras de 1 João capítulo 1, verso 5, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele homem tirou uma faca da cintura, jogou no chão e disse: pregador, com essa faca eu fiz emboscadas, eu matei pessoas, eu destruí famílias. Pregador, ainda tem jeito para mim? E Moody insistiu na sua resposta: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Naquele dia, aquele homem rude e violento teve um encontro transformador, reorientador com o Senhor por meio de sua graça. O homem que compareceu diante de Deus com as mãos vazias, ou seja, consciente de seu imerecimento, consciente de seu pecado, recebeu da parte do Senhor perdão e graça. No versículo que a gente leu, o apóstolo Paulo instruiu Timóteo a se fortalecer na graça de Deus. E é sobre esse assunto que eu quero conversar com vocês.
Eu quero meditar com vocês, ainda que rapidamente, na manhã desse dia, a respeito do que o fortalecimento na graça de Deus pode fazer a gente experimentar. Em primeiro lugar, quando a gente se fortalece na graça do Senhor, a gente é capacitado por Deus para fazer diferença, para viver de forma diferente. O capítulo 1 de 2 Timóteo termina com a pesarosa e lamentável referência à deserção de muitos cristãos na região da província romana da Ásia. No verso 15 do capítulo 1 lemos: Timóteo, você está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. A única exceção, talvez, foi Onesíforo e a sua casa. Tudo isso faz Paulo instar com Timóteo para que ele se mantenha firme em meio à debandada geral. O verso 1 começa com uma expressão que é muito importante de ser analisada dentro de 2 Timóteo. A expressão suon, em grego, é traduzida por tu, pois. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Essa é a primeira aparição dessa partícula que aparece também por meio da expressão traduzida como tu, porém. Paulo quer que Timóteo compreenda que o comportamento dele deve ser completamente diferente do comportamento dos descrentes. Geralmente, dentro de 2 Timóteo, depois de descrever o comportamento dos ímpios, Paulo emprega essa expressão tu, pois, ou tu, porém, para passar a descrição do comportamento esperado daqueles que são pios. E, gente, a exigência de sermos diferentes, de procedermos de maneira compatível com o Evangelho, permanece. Ao escrever tu, pois, Paulo está ordenando que Timóteo resista a vários comportamentos equivocados e incorretos que eram predominantes naquela época. É como se Paulo dissesse para Timóteo mais ou menos o seguinte: Timóteo, não se importe com o que as outras pessoas estão pensando, fazendo ou falando. Timóteo, não se concentre na sua timidez, não se concentre na sua aparente covardia, se concentre no Senhor. Fique firme com o Senhor. Não é porque os outros erram que a gente deve errar. Não é porque os outros vivem em função do dinheiro que a gente deve consagrar a nossa vida a Mamon. Não é porque todo mundo bebe para encher a cara que você deve fazer a mesma coisa. Não cometa os mesmos erros, seja diferente. A exortação de Paulo para fazermos diferença continua valendo para nós hoje. A graça do Senhor nos ajuda no sentido de fazermos diferença, e a graça do Senhor nos ajuda na construção de bons relacionamentos. Tu, pois, Paulo prossegue, filho meu. Paulo chama Timóteo de filho. E, gente, o modo carinhoso com que o apóstolo escreve, chamando Timóteo de filho, permitiu que seu ensino penetrasse ainda mais no coração daquele jovem líder cristão. Eu não sei vocês, mas eu aprecio e valorizo muito o comentário, o conselho de gente que eu sei que gosta de mim. Eu valorizo muito a opinião de gente que eu sei que tem estima por mim. Então Timóteo, quando lê Paulo escrevendo para ele, meu filho amado, faça isso, evite aquilo outro, essa maneira de Paulo falar, conversar com Timóteo certamente despertou ainda mais o interesse daquele jovem em ouvir e acolher e acatar o que o experiente apóstolo tinha a lhe ensinar. Paulo chama Timóteo de filho, porque ele, Paulo, foi um instrumento humano que Deus usou para conduzir Timóteo à fé em Jesus Cristo. Presume-se que Paulo, em sua primeira viagem missionária, ao passar por Listra, evangelizou Timóteo. Anos depois,
ao passar por aquela região novamente, ele se deparou com um jovem muito crente, dedicado, e de acordo com Atos capítulo 18, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo leva Timóteo consigo, o ensina, o prepara para o ministério cristão. E Paulo e Timóteo se tornaram muito amigos. Paulo era um tutor, um mentor, mas sobretudo um amigo do jovem Timóteo. Paulo lembrava-se constantemente dele em suas orações. É o que a gente lê no início dessa epístola. Timóteo, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Camarada de verdade, parceirão de verdade, intercede pela vida do seu amigo. Amizade não é apenas para a gente ficar mandando link engraçado de coisa no Facebook, no Instagram, no YouTube. Que isso é bom, é engraçado. Mas a amizade em Cristo envolve oração, envolve compartilhar, envolve edificação. Paulo orava por Timóteo. E Paulo afirma que na última vez em que se separaram, Timóteo foi incapaz de conter as lágrimas, e agora Paulo, se recordando daquilo, desejava, almejava noite e dia tornar a vê-lo para que pudesse transbordar de alegria. O princípio para aprendermos aqui é de sermos abençoados e capacitados pelo Senhor no sentido de construirmos boas amizades. Pais aqui presentes, orem, implorem a graça do Senhor sobre seus filhos, no sentido de que o Senhor dê para eles bons amigos e amigos crentes. Porque depois dos nossos pais, a nossa maior influência vem dos nossos amigos. Implore a Deus a graça de que seus filhos tenham amigos crentes e os incentive nesse sentido, de criarem amizades com outros irmãos e irmãs. A amizade e a influência de Paulo tiveram um poderoso efeito na formação de Timóteo. A terceira e última lição que aprendemos a respeito desse fortalecimento na graça é que isso promove em nós condições de prosseguirmos crendo e servindo. Depois de alertar Timóteo, de chamá-lo de filho meu, Paulo prossegue dizendo: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A palavra grega traduzida por fortificar é endínamo, e endínamo comunica a ideia de ser capaz. Por causa da graça, você será capaz, Timóteo, de continuar crente e de continuar servindo. Paulo gostava muito dessa palavrinha grega, endínamo, e a empregou em outras passagens. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, endínamo. Sou grato para com aquele que me tornou capaz e que me considerou fiel e que me vocacionou para o ministério. A palavrinha ocorre também em Filipenses, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me torna capaz. Repare que Timóteo compreende que ele era capacitado, ele não se capacitava. E ele deseja a mesma coisa para Timóteo: se fortaleça no Senhor, fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo deve incentivar sempre Timóteo a procurar seus recursos para o ministério, não em sua própria natureza, mas em Cristo. Outra coisa, o texto está empregado no presente e na voz passiva. Timóteo será fortalecido pelo Senhor, e ele deve ser fortalecido hoje, não no próximo ano. A resolução de crescer espiritualmente, de fazer progressos espirituais, não deve ser uma aspiração futura. Está acabando o ano,
Eu vou deixar essa história de ser mais crente para 2024. 2024 eu vou começar a ser mais crente juntamente com aquela dieta. E vou aprender a falar inglês. Mas vai ser em 2024. Não! Essa história de crescer na graça é para hoje. É agora que você deve fazer isso. É hoje que você deve tomar essa decisão. Meus irmãos, graça é uma palavra bonita demais, não é? Eu gosto de ouvir e gosto de falar. Nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido, é presente de Deus. O reino de Deus não é formado por merecedores. O reino de Deus é formado por atingidos pela graça. Infelizmente, algumas pessoas, depois de serem atingidas pela graça, ficam com o coração endurecido. Eu já conheci crente que antes de se converter, fez de tudo um pouco. A vida da pessoa era completamente torta. A pessoa foi atingida pela graça de Deus e depois dessa experiência ficou ranzinza, ficou amarga, parece que perdeu a misericórdia com que foi atingida e passou a julgar, a condenar outros, a reprovar o comportamento alheio. Alguns crentes, depois da conversão, se tornam membros de tribunal, em vez de membros de um hospital que recolhe o quebrado e que deve pensar as feridas. A graça, gente, não é justificativa, não é licença para pecar, mas a graça é justificação para quem peca. Enquanto a religião trabalha com mérito, Deus trabalha com graça. A história de John Newton, nesse momento, é interessante de ser recuperada. John Newton foi pirata, foi mercador de escravos, foi contrabandista de uísque, foi assassino, enfim, ele fez um monte de coisas erradas. Mas um dia ele foi alcançado pela pregação do Evangelho, rendeu-se a Jesus Cristo, e ele foi o autor da letra do hino Amazing Grace. Amazing Grace é a canção mais entoada nos Estados Unidos depois do hino nacional. Dr. Billy Graham dizia que trocaria todos os sermões que ele pregou na vida pelo privilégio de ter escrito a letra da música Amazing Grace. Eu não manjo muito de inglês, mas a palavrinha em inglês traduzida por pecador é a palavrinha wretch. E wretch comunica a ideia de um larápio, de um safado, de um canalha. E John Newton diz: que graça maravilhosa é essa, que foi capaz de salvar um canalha como eu. Alguém que fez tanta coisa errada na vida, que graça maravilhosa é essa? Portanto, não tenha medo de se aproximar do Senhor. Corra para os seus braços, você não vai encontrar um tirano, você vai encontrar um Deus gracioso. Sua graça é ilimitada. Imagine aí você pegando uma esponja, aí você vai lá na praia, você coloca a sua esponja dentro do mar e absorve cada gota possível com aquela esponja. A água do mar acaba? Não. É assim que a graça funciona. Quanto mais a gente tira, mais tem. Se sairmos do fundamento da graça, logo estaremos julgando um e outro, falando bem de um, falando mal de outro, classificando as pessoas. A gente precisa se vigiar demais, uma vez que a nossa natureza humana é muito inclinada à ideia da performance, à ideia do relatório. No fundo, a gente quer se justificar diante de Deus. No fundo, a gente quer fazer alguma coisa para merecer a atenção e o favor do Senhor. Na última semana, milhares de pessoas compareceram à Aparecida para tentar fazer alguma coisa, para se justificar diante de Deus.
Eu me recordo com muita tristeza no coração de uma senhora que começou a frequentar a igreja. Ela estava assim super animada com Jesus, com o Evangelho. Eu estava conversando com ela, a gente estava tendo classe de catecúmenos, e eu falei para ela: olha, compareça tal dia na reunião do conselho, você será examinada com vistas à sua pública profissão de fé. No dia combinado, ela não veio. Achei estranho. Era um sábado. No próximo domingo, ela não compareceu na igreja. Na outra semana também não. Aí eu a procurei. Falei: minha irmã, o que está acontecendo? Ah, pastor, eu não vou mais na sua igreja, porque eu encontrei outra. E essa outra igreja fala de Jesus, mas ao mesmo tempo me incentiva a fazer coisas, a guardar algumas datas, a observar algumas restrições alimentares, e eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa para corresponder ao amor de Deus e para merecer a salvação. Eu disse para ela: minha irmã, ou Cristo faz tudo por você, ou Ele faz nada. Ou Cristo faz tudo por você, ou nada. O único mérito que uma pessoa pode ter diante de Deus se chama Jesus Cristo. Nós não precisamos, nem conseguiríamos pagar o preço da nossa salvação. Como bem afirmou Peter Forsyth, um teólogo congregacional do século XIX, o cristianismo não tem a ver com o sacrifício que a gente faz. Cristianismo não tem a ver com os sacrifícios que fazemos, mas com o sacrifício em quem confiamos. Cristianismo tem a ver com o sacrifício em que confiamos. Portanto, viva solto, viva livre. Procure uma vida de santidade, sim, mas não tenha a ilusão de que você vai deixar de transgredir. Eu tenho muita admiração por um pastor episcopal chamado Alexandre Jimenez. É um pastor bem experiente, lá do nosso Nordeste. E ele fala que há um empeno no nosso chassi. Há um empeno no chassi. A gente pode andar bem durante um tempo, mas daqui a pouquinho alguma coisa errada vai acontecer. O Genildo até riu, né, Genildo? Disso você entende, né? E é verdade isso, Genildo? A gente tem um empeno, a gente é inclinado, né, para fazer aquilo que desagrada o Senhor. Porém, todas as vezes em que errarmos, devemos contar com a graça do Senhor. Concluindo essa nossa reflexão, eu queria lembrar vocês de que nós não chegamos até a graça, mas a graça chega até a gente. Nós não chegamos até a graça, mas ela de uma forma maravilhosa nos alcança. A graça é maravilhosa, a graça é suficiente, a graça é abundante, ou melhor, como afirmou Paulo, ela é super abundante. A graça reestrutura de inseguro a seguro, de uma pessoa cheia de arrependimentos a uma pessoa melhor por causa do arrependimento. A graça transforma uma pessoa que tem medo de morrer a alguém pronto a voar. Confie na graça, creia em Cristo e viva solto, viva livre, para a glória do Senhor. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra e nós imploramos nessa manhã para que o Senhor nos fortaleça nessa graça. Obrigado pela graça do Senhor. Fortifica-nos nela. Lembre-nos sempre de que nós somos capazes por conta da graça do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.